Oi pessoal, estamos hoje aqui com mais um médico aqui, o Dr. Charles. O Charles é ortopedista, médico ortopedista com a subespecialidade em coluna. E ele atende muitos, pela própria subespecialidade, muitos clientes, pacientes em idade escolar, alunos. Tem muito problema de coluna, de postura na sala de aula, da questão de carregar material escolar, mochila. E eu queria abordar esse tema com ele, para ele passar essa mensagem de alguns esclarecimentos, não só para os alunos, mas para pais, mães, parentes, pessoas que cuidam de alunos, professores. Quais são os critérios e os cuidados que nós devemos ter para que a criança, principalmente o adolescente, tenha uma vida saudável, um processo de aprendizado muito avançado na escola, sem prejuízo físico, principalmente para a coluna. Bom dia, é um tema bastante interessante e bastante procurado em regime ambulatorial, né? Essa época do ano, janeiro, julho, época de férias, a gente tem uma demanda muito grande de consultas com esse tema, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter, o que é mais importante é a questão da atividade física regular. Hoje na grade curricular nós temos um problema muito grande, que é uma atividade física uma vez semanal. E isso é muito insuficiente, às vezes as crianças elas têm muito pouco tempo de atividade física. Então o ideal é que seja pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 150 minutos somados durante a semana, né? Com esse fortalecimento muscular a gente já ajuda muito a questão postural. Ponto 2, tempo seguido sentado. Longos períodos sentados promovem problemas posturais, né? Fraqueza muscular, sobrecarga ligamentar. Então a gente sempre recomenda mudanças posturais a cada 50 minutos ou a cada 1 hora. Pelo menos uma pequena mudança postural, levantar um pouquinho já ajuda muito. Isso é de fundamental importância que o professor tenha esse conhecimento. Tem esse conhecimento e essa empatia, né? De deixar, né? Pelo menos a cada 50 minutos, 2 minutos levantando já tira muita sobrecarga de discos, principalmente da região lombar. O fortalecimento muscular ele tem que ser estimulado pela família, por todos ao redor, né? Lembrando que a escola é um complemento, então aquela uma vez por semana ela é insuficiente. Então a família é responsável, né, por esse complemento em casa. Se a escola não é suficiente, a responsabilidade da família é buscar um tipo de atividade física fora da escola. Fora da escola. Qualquer que seja. Natação, corrida, atletismo, bicicleta, academia, qualquer que seja é importante. Em relação ao peso, né, a questão da mochila, a gente tem que tomar sempre alguns cuidados. O uso das 2 alças, né, o adolescente, principalmente está chegando na fase da adolescência, ele tem uma tendência a usar só uma alça, né? Então o uso das 2 alças. O peso, a gente sempre costuma deixar até 10% do peso corporal, é algo que não vai causar grandes problemas. Então até 10% do peso da criança ela pode carregar na mochila sem problemas. Passou disso, a gente tem que procurar outras alternativas, né? Mochila com rodinha ou outras formas de carregar essa carga, né? Esse assunto da mochila, acho que era muito importante. E no próximo mês, em agosto, começarão as aulas, né, do período escolar lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer uma matéria lá mostrando a diferença dessa questão do material escolar de lá, né, com das escolas daqui, para que vocês julguem o que é diferente. Por exemplo, lá não usa mochila de rodinha, porque eles têm risco de num acidente, na hora de um acidente, qualquer rota de fuga dentro da escola, sair se atropelando as rodinhas, a criança se atropelar e ser pisoteada, né, no momento de rota de fuga. Então eles não é permitido mochila de rodinha. Segundo, mochila das costas, só peso leve.
Porque o material escolar ele é todo entregue no começo do período, já na escola. Então não precisa ficar aquela levando e trazendo aquele monte de livro, principalmente na primeira infância, né? Os alunos que estão iniciando primeiro, segundo, terceiro ano. Mas isso aí é uma matéria que nós vamos mostrar para vocês de lá, dos Estados Unidos. E seria interessante até incluir na matéria também a forma que o americano trata a atividade física, né, nessa infância, né? Seria algo que agregaria no vídeo também. Nós vamos mostrar diário, todo dia, todo dia, não é uma vez, não, é todo dia. Tem o horário, turno integral, lá é escola integral, então é diário. Então seria muito interessante ter essa junção. A avaliação médica ela é muito útil, principalmente quando a criança começa a entrar ali na época da pré-adolescência, né? Essa pré-adolescência ela é uma época perigosa. Por quê? Porque a criança ela começa a se vestir mais, ela evita andar até dentro de casa sem roupa, então as pequenas alterações posturais você já tem dificuldade de ver se você não estiver bem vigilante. E é uma fase em que a criança aumenta, o crescimento ela é rápido, né? Ela aumenta muito de altura e é muito rápido. Então é bom sempre ter uma vigilância durante que é a época que aparece a escoliose idiopática do adolescente, né? Que é algo que tem que ser tratado durante a época da adolescência, principalmente nessa época de início mesmo de adolescência, né? Não perder a janela de oportunidade. Não perder a janela de oportunidade. O tratamento, quanto mais tarde, pior. Quanto mais cedo, melhor para o acompanhamento. Então, se você é pai ou mãe, ou responsável por uma criança ou um adolescente e sentir que tem alguma coisa errada com a coluna, postura, não senta adequado, tem dificuldade, ou a criança reclama de dor, é importante uma consulta, uma avaliação pelo especialista. E o especialista, no caso, é um ortopedista, de preferência, se for possível, um ortopedista que tenha formação em coluna. Mas se não tiver, se você está numa cidade que não tem, só tem um ortopedista geral, resolve. Ele tem a noção e com certeza ele vai dar uma abordagem, vai fazer uma abordagem, vai dar um resultado, uma orientação mais adequada. Então, como o Dr. Charles falou aqui, não protelar, não deixar as coisas acontecer e achando que o tempo vai resolver. O tempo não resolve. Não protelar e o acompanhamento. Se o acompanhamento for a cada 6 meses, esses 6 meses tem que ser levado bastante a sério. Muda muito rápido. A adolescência muda muito rápido. Então, obrigado por esses esclarecimentos. É mais uma matéria aqui do canal que visa levar educação, levar formação e, acima de tudo, motivar as pessoas para que tenham vida saudável e, no caso, principalmente da idade escolar, tenham uma vida na escola muito efetiva, né? E cada vez mais a vida vai ser mais competitiva, né? Quando sair da escola, né? Vai precisar estudar muito, mas sem esquecer dos cuidados com a saúde física e também a saúde emocional. Como ele disse, precisa de um acolhimento, precisa digamos assim, que tenha esse cuidado do professor, entenda o lado emocional, para que ele também não tenha doenças, digamos assim, doenças ligadas à fase emocional, porque é uma fase difícil, uma fase, como eu falei, é cada vez mais competitiva, muita competição. Ok? Muito obrigado, abraço.